Então, boa noite, pessoal. Hoje vai ser o nosso último encontro, na verdade, a nossa última aula aí, né, do semestre, visto que depois a próxima atividade é apenas a avaliação, tá? 2, que vai encerrar, então, a nossa disciplina. Então, na aula de hoje aqui, eu vou corrigir os exercícios sobre PHP que eu passei aqui na aula passada, né? E também vou depois mostrar a avaliação para vocês, tá? Então, como é que vai funcionar a avaliação, tá, pessoal? A avaliação é uma avaliação prática, tá? Individual. Amanhã, a partir das 6 horas, já vai estar aberto e vai ficar aberto até dia 16 de agosto, às 23h59. Então, vocês vão ter 10 dias para fazer e postar a avaliação no SIGAC, no próprio menu ali da tarefa, né, da avaliação, ou se quiser também pode mandar para o meu e-mail, tá? Não tem problema. Só que vocês vão fazer o quê? Vocês vão criar uma pasta, vão colocar os arquivos dentro dessa pasta, tá? Que vão ser 3 exercícios. Coloquem dentro dessa pasta e compactem a pasta e mandem por e-mail ou postem aqui no próprio SIGA, tá? Então, primeiro eu vou mostrar aqui a avaliação, depois a gente vê a correção dos exercícios da aula passada. Então, pessoal, nossa avaliação prática aqui vai ter 3 questões, tá? São 3 exercícios, vão valendo 10 pontos aí ao todo. Então, primeiro aqui algumas observações. Então, postar no SIGA um único arquivo compactado, contendo todos os arquivos da avaliação. Pode ser para o meu e-mail também, tá? Tanto faz. Avaliação individual. A clareza do código será levada em consideração na avaliação de cada exercício. Então, tenta escrever o código o mais claro possível, tá? Até questão de indentação também, para ficar de fácil entendimento. E a clareza também na apresentação das respostas será levada em consideração também em cada exercício, tá? Então, não simplesmente lá escrever um valor, tá? Digite algum texto, enfim, deixe claro o que vocês estão mostrando ali na tela. E os arquivos não devem ser enviados até o fim do dia 16 de agosto de 2021. Então, vamos aqui, os 3 exercícios. O primeiro exercício é o que mais vale 4 pontos, tá? Então, vocês vão criar um formulário HTML com 4 campos. Nome, que vai ser um campo obrigatório do tipo texto máximo de 40 caracteres. Cidade, que também é um campo obrigatório do tipo texto máximo 25 caracteres. A data de nascimento, campo obrigatório, tipo data, e um campo e-mail, né, que é um campo daí não obrigatório, do tipo e-mail, com máximo de 30 caracteres. E também criar um botão que, ao ser pressionado, vocês vão enviar o formulário através do método GET para ser processado por um script PHP. O script PHP deve mostrar na tela os valores que foram inseridos nos campos dos formulários. Então, é simplesmente mostrar na tela, não precisa criar banco de dados nem nada. Utilizar corretamente os tipos, né, do atributo, o atributo type lá para cada um dos campos, se é texto, se é e-mail, se é data, enfim, usar aqui o atributo type de forma correta. E atenção para declarar o caminho correto do arquivo .php no atributo action, tá? Utilizar um caminho relativo. Por quê? Vocês vão mandar aqui nesse exercício 2 arquivos, né? Um arquivo com a extensão .html, que é o formulário HTML, e um outro com a extensão .php, que é o script que vai pegar esses dados e vai mostrar na tela. Então, vocês vão mandar 2 arquivos. Então, coloque aí esses arquivos dentro de uma pasta, né? Nomeiem esses arquivos, coloquem dentro de uma pasta e usem um caminho relativo lá no atributo action, tá? Para que quando eu for testar, eu conseguir visualizar aí o exercício de vocês, né? Porque se vocês colocar um caminho absoluto aí do PC de vocês, vai ser diferente aqui do meu, eu não vou conseguir daí executar, eu vou ter que lá alterar, né? Isso já vai perder ponto, então. Então, use um caminho relativo dentro de uma, coloque dentro de uma pasta que eu vou pegar essa pasta, colocar no meu servidor web e vou fazer o teste ali dessa questão. Então, nesse aqui, vocês vão mandar 2 arquivos, um HTML e um PHP. Alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo? O segundo exercício, pessoal, também é bem tranquilo, daí é só um único arquivo, tá? Somente uma extensão .php, que é vocês criar um script PHP que informa a soma dos números múltiplos de 5 existentes entre 200 e 7.000, tá? Bem semelhante ao que a gente vai ver agora ali na sequência ali que eu passei na aula passada, tá? Então, esse aqui é só um arquivo em PHP, eu vou rodar esse arquivo, tem que mostrar na tela lá que a soma dos números múltiplos de 5 entre 200 e 7.000 é tanto. É só fazer isso. E o 3 é criar um script PHP que vai conter uma função que receba o número inteiro qualquer. Então, vocês lá no PHP, vocês vão ter que criar uma função lá, né? E a função deve informar se o número é divisível por 2, por 3, por ambos ou por nenhum deles, tá? E para esse exercício deve ser enviado somente um arquivo com a extensão PHP também. Então, aqui vai ser o script PHP, que vai ter uma função. Aí, no próprio script PHP, vocês podem chamar a função, tá? Com um número qualquer ali. E depois eu vou manualmente digitar, alterar esse número, né? Passando outro argumento. Vou passar o número 5, 10, 20, 30, enfim, para ver se a função aí está
está correta, e se ela vai me dizer que se o número é divisível por 2, por 3, por ambos ou por nenhum deles, tá? Mas nesse aqui vocês têm que criar uma funçãozinha, tá? Então, criar uma função que tem parâmetros, e aí depois lá embaixo a gente chama a função com os parâmetros, que na verdade o parâmetro vai ser o quê? Vai ser o número que eu quero verificar, né? Se ele é divisível ou não por 2, por 3, por ambos ou por nenhum deles, tá? Então a função aqui vai ter como parâmetro um número inteiro. Também o PHP. Então vocês, na verdade, vão ter 4 arquivos, né? No primeiro exercício, um HTML e um PHP. No segundo, só um PHP. No terceiro, só um PHP. Vão colocar isso dentro de uma pasta e vão compactar a pasta e postar lá no Siga ou enviar por e-mail até o dia 16 de agosto. Tá? Então, bastante tempo, bem fácil, bem tranquilo. Uma dúvida aí? Tudo certo. Tranquilo. Então tá, se tiver alguma dúvida aí ao longo desses dias aí, também podem mandar um WhatsApp para mim aí que a gente conversa, tá? Mas é bem simples a avaliação, não é nada demais. Tá, então, como eu falei, a partir de amanhã, pessoal, aquele arquivo ali tá, já vai estar disponível no SIGA, tá? A partir das 8 horas de amanhã já vai estar lá disponibilizado, vocês vão ter então uns 10 dias para fazer aí a avaliação, tá? Então, agora vamos para a aula de hoje, que a gente rever aqueles exercícios que eu dei na aula passada de PHP e ver a resolução deles, tá? Então, o primeiro, pessoal, era criar um formulário aqui em HTML com um campo que aceite somente tipo número, e esse formulário, então, deve ser enviado aí para o script PHP, né? Enviar esse número que foi digitado, e esse script ele deve retornar se o número é divisível por 2, 4, 5 ou por nenhum deles, tá? Então, pessoal, o formulário é bem simples, né? Aqui um HTML com read, o body. Então, a gente cria aqui um formulário, o action, passando aqui o nome do meu script PHP, como ambos estão lá no meu servidor na mesma pasta, então simplesmente eu coloco aqui no action o nome do PHP. Então, quando eu acessar aqui e enviar o formulário, ele já vai procurar na pasta, né, que o meu formulário está aqui, por um arquivo chamado atividade01php. E o método eu usei aqui o post. Então, aqui é um campo de entrada de número, né, do tipo number, que só aceita números. E lá no meu PHP eu vou usar aqui esse valor aqui, valor, tá? Para pegar esse dígito, né, esse número que foi inserido aqui nesse campo. Tá? Lembrando que o que a gente escreve aqui como valor do atributo name é o que a gente usa lá no nosso PHP, tá? Então, aqui, como aqui eu escrevi, eu passei para o atributo name aqui, valor, lá quando eu for pegar no PHP, eu tenho que usar também aqui o mesmo texto, né? A mesma string também, valor, tá? Então, ao ser enviado, o script PHP, primeira coisa, a gente vai usar aqui o post, então, aqui com o texto aqui, valor, para pegar o número que foi digitado lá no campo. E aqui eu vou começar a criar uma variável, tá? Para ir concatenando para ver se o número é divisível por 2, por 5, por 4, por 5, por nenhum deles. Então, tem uma variável texto aqui, o número, aqui passando a variável aqui do número que foi digitado, é divisível por. Aí eu vou escrever aqui, se for por 2, se for por 4, por 5 ou por nenhum deles. Então, como é que eu fiz aqui? Primeiro eu faço um if, se o número mod 2 é igual a 0, ele é divisível por 2. Então, eu já printo na tela lá que o número é divisível por 2, tá? Então, eu só pego a variável que eu criei aqui antes, que já tem o texto quase completo, e só concateno aqui com 2, dou uma nova linha. Faço um outro if para ver se ele é divisível por 4. Se for, eu escrevo na tela que é divisível por 4. Faço um outro if para ver se ele é divisível por 5. Se for, eu já escrevo na tela que é divisível por 5. E depois, se ele não for ao mesmo tempo, né, nem divisível por 2, nem por 4, nem por 5, eu vou escrever que ele não é divisível por nenhum deles, tá? Então, se o número não é divisível por 2, tá? Aqui esse exclamação igual é para dizer que não é, né? Não é que o módulo por 2 é diferente de 0, então não vai ser divisível, nem por 4, nem por 5. Eu vou escrever que o número tal não é divisível por 2, por 4 ou por 5. Isso aqui na prática, como é que seria? Então, aqui é o nosso formuláriozinho, que é só um campo. Como é do tipo texto, pessoal, aqui, tá? Se eu tentar enviar uma letra aqui, um caractere qualquer, um nome, enfim, ele não vai deixar, tem que ser número, né? Então, sei lá, vou colocar aqui 28 e vou enviar. Então, o número 28 é divisível por 2 e é divisível por 4.
sabendo que não é divisível por 5. Vou colocar aqui o número 2. Divisível por 2. Botar o 4. Por 2 por 4, né? Botar aqui o 5. Divisível por 5. Vou botar um que não é por nenhum deles, o 7. Então, o 7 não é divisível por 2, nem por 4, nem por 5. Eu vou colocar aqui o 20, que é pelos 3. Então, o número 20 é divisível por 2, por 4 e por 5. Claro, tem outras formas de mostrar a resposta, também de aqui, a ordem também dos ifs aqui, enfim, tem outras formas de fazer, tá? Essa aqui é apenas uma delas. Tranquilo? Tranquilo? Quem tentou fazer, eu acho que conseguiu, né? O segundo, pessoal, bem... Oi, fala, João. O João Cláudio falou aí. Não, meu não ficou muito cheio de firula assim, mas funcionou também. Tá, beleza. O outro, pessoal, aqui, é só criar um script PHP que vai retornar a soma dos números pares existentes entre 5 e 1200. Então, quando a gente já vê que eu tenho um intervalo de valores de 5 a não sei quanto, a gente vai usar o quê? For, né? Falou o número inicial e um final, que eu tenho que percorrer todo esse intervalo de números, é sempre for. Então, eu vou fazer um for que começa em 5, que termina em 200. Para cada número que existe entre 5 e 1200, eu vou verificar se ele é par. Se for, eu vou colocar numa variável e vou sempre incrementando essa variável com os números pares que eu vou encontrando. Tá? E no final eu só mostro a soma. Então, como é que a gente faz isso? Ó, cria uma variável soma chamada com valor 0, né? Inicialmente já está igual a 0. Faço um for que começa em 5, ele vai até 1200 e vai incrementando de 1 a 1. Então eu faço aqui, ó, if o número atual que estou percorrendo no for, mod 2 é igual a 0, em outras palavras, quando o módulo de um número por 2, o resultado for 0, isso significa que ele é par. Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar minha variável soma e vou somar o que eu já tenho nela a esse número atual, né, que eu sei que é o número par. E vou fazer para todos os números que existem entre 5 e 1200. Esse mais igual, pessoal, é uma forma resumida de eu fazer isso aqui, ó. Soma é igual a soma mais 1, ou seja, a variável soma vai receber o que ela já é, o valor que ela já tem, mais o i, que é o meu número par atual. Então, eu posso escrever isso assim, ou posso escrever com mais igual. Tá? Isso aqui é uma atribuição, ao mesmo tempo que eu faço uma soma do que já existe na variável. Tá? Então, a soma vai receber ela mesma e mais o número atual aqui, que é o i. Fazendo isso para todos, quando eu sair do for, eu vou ter nessa variável todos os números pares, ou melhor, a soma de todos os números pares que existe entre 5 e 1200. E no final só escrevo, né? A soma total dos números pares entre 5 e 1200 é igual a ponto soma para concatenar aqui a variável soma. Então, voltando lá. Atividade 2. A soma total dos números pares entre 5 e 1200 é 360.594. Deu isso aí de vocês também? Deu. E aí que eu te perguntei para separar miliar lá, lembra que eu te mandei uma mensagem para ver como é Tá, que para te separa miliar? formatar daí o... Tu Isso. conseguiu fazer, Clóvis, lá não? Consegui? Beleza. Consegui. O outro, pessoal, era semelhante, só que daí era um dos números ímpares, né? Eu fazia a soma dos números ímpares que existe entre 100 e 700. Então é bem parecido, né? Só claro, vai mudar o for, eu vou começar o for em 100 e vou ir até 700, incrementando de 1 a 1. E para eu saber se o número é ímpar, eu faço ele mod 2, né, módulo por 2, e faço aqui igual a 1. Tá? Ou seja, sobrou um resto 1, né? Quando sobra resto 1 no módulo, quer dizer que ele é um ímpar. Eu posso fazer assim, ou se eu fizer também diferente de 0, tá? É a mesma coisa. E quando eu divido um número por 2, ou vai sobrar 0, se ele for par, vai sobrar 1, né? Se ele for ímpar. Então eu posso fazer diferente de 0, ou posso fazer igual a 1, tá? É a mesma coisa. E da mesma forma eu vou colocar aqui, então, uma variável soma, vou atribuir a variável soma, o valor que ela já tem atualmente, mais o meu número ímpar aqui atual. Vou fazer isso para todos eles. Quando eu sair dos fora, então, eu vou ter que a soma total dos números ímpares entre 100 e 700 é igual a 120 mil. Deu 120 mil, Clóvis, aí? Deu. Beleza. Isso aí. E o último, pessoal, aqui, era criar um script, então, PHP, que vai imprimir na tela todos os números múltiplos de 13 existentes entre 1000 e 9000. Aí aqui não é para somar os números, tá? É para vocês printar, mostrar na tela cada um dos números que são múltiplos de 13, que está entre 1000 e 900, inclusive, né? Então, deixa eu tirar isso aqui, não dá pra ver.
for começando em 1000, eu vou percorrendo de 1 em 1 até chegar em 9000, e vou fazer o quê? Se o número atual, mod 13, é igual a 0, ou seja, se ele é divisível por 13, né? Quando o módulo do número aqui por 13 for igual a 0, quer dizer que ele é divisível por 13. Então, quando isso aqui for verdade, eu vou simplesmente imprimir o número na tela e dar um BR para dar uma nova linha. Então, quando eu voltar aqui, vou ter que todos os números aqui, ó. Então, começa em 1001, 1014, 1027, e vai de todos os múltiplos de 13 até 8.996. Tá? Deu isso aí também, Cláudio? Não? Isso aí. Se tiver que fazer tipo, aqui uma variável total, tá? Para verificar só quantos números que existem ao todo, né? Múltiplos de 3 nesse intervalo aí. É só a gente fazer aqui total mais igual. Opa. Total. Implementar aqui e depois dar um eco aqui. Lá no final. Eco. Já tem BR já. Total de números. Total de números. Deixa eu dizer quantos números que tem. Vamos ver se pegou ou não. Acho que não pegou. Pegou. Total de números 616. Então, de 1000 a 9000, nós temos 616 números que são múltiplos de 13. Era esse aí os 4 exercícios que a gente tinha feito, um pedido, né, na aula passada. Alguma dúvida, Clóvis, João? Bem, Não, tranquilo. Bem mamão com açúcar? Dos exercícios, tranquilo. Só referente àquela função que tu vai criar na avaliação, tu pode colocar todo o cálculo dentro de uma função e chamar ela, certo? É isso aí mesmo. É isso, tem né? que fazer. Tá. Tipo, tu vai criar aqui uma function, blá, blá, blá. Vai colocar aqui daí todo aquele negócio lá para ver se é ou não divisível. E no final só vou chamar aqui, ó, blá, blá. Lá, vou chamar um número qualquer aqui, 20, tá? Uhum. Aí já pode até dar os prints aqui dentro da função. Já vai dar eco, é divisível não, por 2, enfim, pelo número que eu pedi lá. E aqui daí eu vou chamar a função, vou colocar 20, vou colocar 5, vou colocar 200, sei lá, só para... Entendeu? Eu mesmo vou alterar esses números, tá, pessoal? O parâmetro aqui da função, eu mesmo depois vou manualmente colocar aqui para testar. E aqui dentro vocês façam só a lógica para verificar se esse número que vai vir aqui, né, que vai ter um número X aqui, né, vocês vão passar aqui um argumento aqui, só para ver se esse argumento que vai ser passado aqui dentro é ou não divisível, né? Tranquilo? Beleza. João, tranquilo? E como eu falei, pessoal, amanhã, daí de manhã já vai estar lá no Siga, já o arquivo lá, tá? Se tiver algum problema, me avise. Como eu falei, podem postar tanto no Siga quanto me mandar por e-mail também, enfim. Não faz diferença. Tá, outra coisa, já aproveitando então, aquele caminho relativo que tu pede ali é o caminho que eu estou usando aqui na minha máquina, não o caminho que eu estou usando aqui na minha máquina, o caminho que cria uma raiz para te acessar aí, certo? Não precisa uma raiz, na verdade. Eu vou te mostrar aqui, ó, peraí. Deixa eu entrar aqui no... Porque aí, quando eu chamo aqui no HTML, por exemplo, eu boto lá ex1.php, o meu ex1 lá no PHP tem que ser ex1. E aí, tem que ser independente o nome de onde... do arquivo, vai ser o nome do arquivo. Tu pode até colocar dentro de uma pasta, mas daí só tem que... Porque independente de onde tu colocar, vai funcionar. Porque tá chamando na mesma pasta. Sim. Se for na mesma pasta, sim. Deus falando. Aí, se colocar na mesma pastinha lá, só vai colocar no action o nome do PHP. Isso, que aí quando tu for rodar no teu servidor aí, tu roda dentro dessa pasta. Claro. É que às vezes o que acontece? Às vezes o pessoal fazia o quê? Botava numa pasta diferente. Não. E aí, tá louco, aí não tem tá, como. ó, por exemplo, ó, tu botou na mesma pasta. Aí tu só vai colocar simplesmente o nome do arquivo aqui, né? Isso. Mas, por exemplo, vamos supor, quando tu faz aqui, ó, vocês estão vendo aí, né?
Aham. Sumiu aqui meus coisas. Aqui. Por exemplo, eu coloco isso aqui numa pasta aqui, sei lá. E coloco o PHP aqui dentro. Porque às vezes o pessoal fazia isso aqui, sabe, para separar. Separar o tipo do arquivo, né? PHP. Aí aqui eu teria que fazer o quê? Aqui no meu aqui eu teria que botar PHP barra, né? Ah, sim, daí o caminho, né? O caminho relativo, isso que eu falo. Só que às vezes o pessoal fazia lá, quando fazia presencial, fazia assim, ó, C, dois pontos, documento, ponto, entendeu? E aí me mandava o arquivo. Daí, claro, é outro Não, caminho, não, né? não. Sem chance, daí não funciona Sim. mesmo. Mas a galera fazia isso aí. Ah, tá. Aí eu ia fazer, não tinha. Não, Eu daí tinha não tem. que arrumar o caminho daí para ainda. Que é trabalho dobrado para ti, porque tem que olhar o primeiro código para depois executar, né? É. Tá louco. Mais tranquilo. Mais alguma coisa, senhores? Isso aí. João, tranquilo? E o Jonathan, como é que tá? Será que tá vindo? Acho que tá, né? Não tá vindo, mas tá fazendo, eu acho, né? Eu acho que sim. Segunda-feira eu acho que ele estava na aula lá na Maria Emília. Beleza. Acho que estava. Se eu não me engano, eu vi ele não. O João eu vi, até conversei com ele, mas. Mas é isso. Mas então tá, vamos parar de gravar aqui.